Saudações, irmãos. O Senhor Jesus Cristo continue dando a sua graça a cada um. Deus abençoe aos irmãos que estão conectados. Irmão Varley está conectado por telefone lá na cidade de Nova Prata, lá no Rio Grande do Sul. Deus abençoe a ele e sua família. Nós temos pedido de oração aqui, libertação da Ruth, e também pelo seu Expedito, que é o pai da irmã Cláudia, que esteve numa situação bem difícil essa semana, mas ainda está com dores nas costas. Temos um pedido de oração. Irmã Marley pede oração pela Valéria e pelo Stuart, também pelo esposo dela, o Ronaldo, também irmão Dorival. Aí em Novo Hamburgo nós temos um visitante, que é o Christian. Antes de eu retornar a Fortaleza, estive conversando com ele acerca da palavra, e hoje ele está ali visitando. Que Deus abençoe ele e sua família. Vamos ficarmos de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu tenho algo aqui para nós falarmos em alguns minutos, algo que muito forte está se levantando muito rapidamente no mundo inteiro. A igreja precisa estar mais alerta sobre os acontecimentos que aí estão. O profeta prega uma mensagem sobre o guarda da torre, ou mais ou menos que horas são, né? Que horas são, Senhor? E a gente estamos bem atento a tudo isso e como tudo está se fechando, e muito rapidamente. Então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nosso Pai, Deus eterno,
Toma nossas vidas nas tuas mãos. Toma esses pedidos de oração nas tuas mãos. Sê o Senhor com cada um deles. Cura, Senhor, eu te peço no nome poderoso de Jesus Cristo. Se há alguma enfermidade nos que estão nos ouvindo esta noite, eu levanto a minha mão a favor deles, a favor delas. Ó Deus, como noiva do Deus vivo, eu excomungo todo pensamento contrário, toda perturbação nesta mente, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, nós te repreendemos. Eu te repreendo pelo poder do nome do Senhor Jesus. Saia dessas pessoas. Solta essas filhas. Solta esses filhos, diabo. Nós te mandamos, não estamos te pedindo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a ordem mundial, a nova ordem mundial. E para isso eu tomei algumas mensagens pregadas pelo profeta, ensinada sobre essas coisas que estão a cada dia bem aí. Alguém sabe o que é a nova ordem mundial? Como ela funciona? Quem são seus líderes? Quais são as igrejas que estão participando da nova ordem mundial? Quem são seus líderes? E eu estava vendo algo sobre que as denominações vêm pregando sobre o chip. Até no Brasil, algumas pessoas já estão colocando os chips pelo próprio governo federal. Tá? Apenas um aparelhozinho, um instrumentozinho do tamanho de um caroço de arroz, está aplicando na mão pelo Ministério da Saúde. É uma experiência que eles estão fazendo. E as denominações todas dizem que o chip é a marca da besta. Nós sabemos o que é a marca da besta. E eu pensando sobre isso, todos eles dizendo que o chip é a marca da besta. E interessante é uma coisa que eles dizem que o chip é a marca da besta. A presidenta do Brasil, a senhora Dilma, já autorizou esse projeto que venha em uma grande escala. Eu não sei se vocês sabem, todos os olhos do mundo, dos grandes países, estão de olho no Brasil. O Brasil, hoje, ele é considerado, apesar das crises que aí está, da roubalheira que aí está, é tido como os olhos de prata. Tá? Então, eu fico olhando e esses comentários sobre a marca da besta, que é um chip. E aí eu comecei a investigar mais sobre esse assunto. E interessante é que eu encontrei algo muito, muito tremendo. É que a Dilma autorizou esse projeto do chip. Nós não cremos que a marca da besta é o chip. Nós sabemos que a marca da besta é uma doutrina. E assim como foi nos ensinado pelo profeta de Deus. Então, eu olhando para isso, então eu vim ver que o presidente da Confederação Nacional
das Assembleias de Deus, ele apoiou a Dilma na política. Olha a coisa como é, bem forte assim, e como o que eles dizem que é a marca da besta, eles estão indo para a marca da besta. Tá? Eu vi um outro líder, que é um grande líder aí, que é da Assembleia, que tem o nome de um bairro no Rio de Janeiro. Alguém aí pode me dar aí? Hã? Madureira, tá? É um grande grupo, e esse grande líder fez uma reunião com 5.000 pastores do Brasil naquela política, e a convidada especial era a presidente da República, e eu estava lendo um depoimento dela falando a respeito das assembleias, que faz um grande serviço no Brasil, e ele se levantou e disse: pela primeira vez eu me senti gente, quando a senhora falou essas palavras. Aí você veja bem, eu pensava que ele tinha sentido gente quando ele conheceu Jesus Cristo. Mas foi quando ele conheceu a Dilma, né? E a Dilma, tá, está exatamente hoje nos grandes grupos chamados Illuminati. Tá? Então vamos... E essas denominações, você pode olhar todas as denominações grandes no Brasil, tá? Da quadrangular às assembleias, todas elas têm deputados, quase todas elas têm senadores, e todos eles estão ligados exatamente à nova ordem mundial. E os membros, a maioria, eu creio que mais de 50%, eu creio muito mais, 80% não sabe nada disso. A nova ordem mundial, ela é uma conspiração, na qual um grupo de poderosos, tá? Um grupo de poderosos está planejando dominar o mundo através de um só governo. Eu tomei algo aqui, principalmente nas eras da igreja, eu creio que na era, bem me falha a memória, na era de Filadélfia, o irmão Brenner disse, deixa eu ver aqui, nessa mensagem, a obra-prima, ele disse assim: eu só estava pensando esta noite, enquanto me sentava aqui e olhava para as pessoas. Ele chegou na igreja e ficou olhando para os irmãos. E ele disse: eu só estava pensando aqui e olhando para as pessoas. Vocês sabem, muito em breve, nós vamos ficar sem esse privilégio. Muito em breve nós vamos ficar sem esse privilégio. O Concílio Mundial de Igreja em breve irá nos engolir. Eu presumo que a maior parte da minha audiência esta noite seja formada por pentecostais e batistas. E a Igreja de Deus. E aqueles que estão fora desse concílio mundial de igreja. E eles, é exatamente disso que eles fizeram uso. E isso é o que a Bíblia diz que faria. E estamos advertidos disso. De modo que permanecemos desembaraçados disso. E assim como estava falando esta noite no cântico, acerca da vinda próxima do Senhor, pode estar mais perto do que pensamos que estejam. O presidente dos Estados Unidos, o senhor Barack Obama, ele disse que a Bíblia está ultrapassada. E disse mais, tá? Nesta grande reunião da ONU,
Ele disse que deve-se combater o fanatismo. O que ele chama de fanatismo são exatamente este povo que não crê nessa doutrina na qual eles estão pregando nos dias de hoje. Ó, meu irmão, minha irmã, nós temos hoje a maior autoridade religiosa do mundo é o Papa. O Papa vem e diz que a Bíblia está ultrapassada e que a Igreja Católica tem o poder de mudá-la. Sabe? Se nós olhamos isso, nós podemos encontrar os francos maçônicos. Todos eles fazem parte dessa grande organização chamada Iluminados. Agora, você veja bem uma coisa. Nós damos uma grande olhada, tá? Nós encontramos quem? O senhor Edir Macedo, da Igreja Universal é do engano, tá? É maçom, tá? Silas Malafaia é maçom. Aquele outro, como é o nome dele, o do chapéu? O Valdomiro é maçom. E todos eles têm deputados e senadores no Congresso. Agora você veja bem uma coisa. Nós não cremos nessa doutrina chamada de Santíssima Trindade. Nós não cremos que Deus é três, nós cremos que Deus é um. É um. As igrejas dizem que é três, mas a Bíblia diz que é um. Então, aonde foi introduzido isso? Quando foi introduzido isso? Essa doutrina? Tá? Aí nós damos uma olhada 325 anos atrás, lá em 317, em 300, depois da morte dos últimos apóstolos, dos últimos, ali se foi introduzida exatamente esta doutrina. Nunca um apóstolo falou em trindade. Para começar, trindade é uma palavra feminina. E trindade, nós sabemos que a tradução disso é três divindades tríplices, né? Deixa eu continuar lendo aqui as mensagens. Essa mensagem de influência. O profeta diz assim: vocês ouviram o que o cardeal disse no noticiário de hoje. Ele disse: há alguns que ensinam que o retorno do Senhor breve vem. Ele disse: porém, naturalmente, nós teremos que nos livrar desse grupo. Porém, olha o que ele disse. Porém, naturalmente, nós teremos que nos livrar desse grupo. Que era, no caso, o grupo dos irmãos, do grupo do irmão William Branham. Nós desejamos unir a religião mundial. Precisamente. Vocês, pessoas, não adormeçam agora. A coisa está mais perto do que vocês pensam. Esse sujeito até é bem aquele que não conhece José. Vocês sabem. Observe simplesmente, tão astucioso quanto possa ser. Eles têm o domínio bem aqui neste último lugar, aonde eles formariam a imagem para isso, ao tomar a confederação de igreja, e fazendo isso, falar exatamente do mesmo modo que a besta falou, e dar a isso poder para prosseguir todas as pessoas pias, e mudarão os tempos e as leis de Deus. Precisamente o que isso diz, nós chegaremos nisso mais tarde. Está tarde demais, hoje à noite, porém nós, de qualquer modo, vocês conhecem isso. Então, aonde o povo está indo? O povo que assim se diz ser evangélico, o povo que diz assim ser cristão, todos estão indo para o matador.
Todos estão indo para a matadoura. Porque, sabe, se ficasse naquilo que diz, no que o Senhor Jesus disse, que quando o diabo mostrou a Jesus todos os governos, tá? Toda a ordem mundial, tá? Levou a ele ali ao lugar mais alto e disse assim: tudo eu te darei. Tu serás o grande líder da grande ordem mundial. Eu darei para ti todo este meu cargo, se tu me adorar. Aí o irmão Brana vem e diz assim: a política do diabo. Amém? Mas eles acham que eles sempre dizem assim, né? José não era político? Eu disse, mas aonde a gente pode encontrar que José era um político? Aonde nós podemos encontrar isso na Bíblia, que José era político? O diabo sempre tem os seus advogados. Nessa mensagem, o sinal, ele disse: deixa-me dizer-lhe hoje, como servo dele, a menos que o sinal esteja sobre a porta, há uma morte espiritual que vai atingir. E todas as igrejas estão se dirigindo de volta ao concílio mundial de igreja. Todas elas estão voltando ao catolicismo. E só os que genuinamente nasceram de novo são os que ficarão de fora. Tá? Recorde, nem suas denominações pentecostais, porque elas já estão dentro, né? Já é a segunda denominação pentecostal que o Papa já visita, tá? E chega para eles: vim aqui cultuar com os meus irmãos. Todos devemos estarmos unidos, uma só religião, um só povo, porque Jesus Cristo falou essas palavras. Mostra que eles estão mortos, mostra que elas estão mortas, pereceram, elas sacrificaram, elas voltaram, elas o colocaram para fora da porta, mas ele está buscando o sinal, porque a única coisa que eles confiaram foi no falar em língua. Você veja bem uma coisa, o que nós falamos domingo. A ordem mundial é algo mais parecido com a verdade como você nunca viu. Socialmente, politicamente, religiosamente. Tá? E só falam de paz. E paz. E paz. E Jesus disse uma coisa: quando ela estiver dizendo paz, paz, sobrevirão sobre eles, tá? As desgraças. Então, será algo. As pessoas quando as dores de parto começar a apertar esta igreja aqui, vocês que estão me ouvindo e me assistindo, e essa nova ordem mundial vai mostrar a vocês que é algo, o irmão Brana disse, até mais sublime do que nós estamos ouvindo esta noite. E você só vai poder cultuar. O irmão Brana disse que essas portas serão fechadas. O irmão Brana disse que esse templo será confiscado pelo governo. Alvará não será dado. Vai registrar agora uma denominação, vai registrar uma igreja hoje, você vai ver as perguntas que são feitas no cartório. Restrições e mais restrições. Você vai lá no cartório e registra qualquer coisa, tá? Até no papel de embrulho, papel machê, tá? Mas vai registrar uma igreja.
Você vai ver como é que está as restrições do governo a respeito desses assuntos. Então, meu irmão, minha irmã, será mais fácil, como disse o profeta, viver publicamente algo parecido, do que não viver publicamente. Deixa eu tomar mais um parágrafo ainda aqui nessa mensagem final. Deixa eu ir para uma outra mensagem aqui. Essa mensagem o estranho. No parágrafo 43, Deus nos ajude. Ele diz assim: vocês sabem que os políticos não sabem julgar o certo e o errado. Povo, eu vou lhe dizer uma coisa assim, ó. Não vote. Não vote. Fique na sua casa. O tabernáculo que apoia candidato, ele está ligado à nova ordem mundial. A igreja que apoia candidato, seja ela qual for, eles estão ligados sobre a ordem mundial. Eles estão ligados sobre a besta. Eles estão ligados sobre a... Interessante é que aquilo que você vai fazer é o que virá contra você. Eu sei que meu título já está coisado, né? Eu tenho que ir lá, porque... É assim, né? Se tu não tiver o título, tu não pode tirar a identidade. Olha só. Se tu não tiver o título, tu não pode se aposentar. E eles falam de uma democracia. Esse tipo de culto logo será acabado, não será permitido. Tá? Será tido como extremismo, como fanatismo. Mas eu digo a você, não vote, porque todos os candidatos aí, o profeta de Deus diz, você sabe que os políticos não sabem julgar o certo e o errado. Você vê guardar silêncio, quando o assunto da votação para a volta da Bíblia na igreja, ou a Bíblia na escola. Me mostre qual é o deputado, me mostre qual é o senador ou o presidente da República que criou o projeto de lei para que se leia a Bíblia nas escolas. É proibido, tá? É proibido. Os governos estão aí mandando retirar tudo que é demais. Crucifixo, cruz, seja o que for das repartições. Porque aquilo desagrada a classe HLBC, sei lá, essas coisas aí de homossexuais. Tá? Então, a quem você vai voltar? Você vai voltar para aquele que vai lhe perseguir, aquele que vai lhe colocar, como diz assim, na ponta de uma espada. Você vai voltar na besta, você vai voltar nos iluminados, você vai voltar na ordem mundial. Ah, Deus, não se sabe para que lado a política vai explodir. Pense nisso. Eu não sei como é na Indiana agora, mas no estado de Arizona é contra a lei ler a Bíblia na escola. No Brasil também. Tá? Eu lembro que quando eu fui na escola, quando eu era criança, eu fui na escola mais para comer. Quando eu comia, eu pulava o muro e ia embora. Mas se colocava, você veja bem, se colocava todos os alunos lá no pátio da escola,
tinha um hasteamento da bandeira, tá? Tinha um hasteamento da bandeira. Era cantado o hino nacional, o hino da bandeira, e depois era orado o Pai Nosso. Então todos os alunos entravam em uma fila para a escola. Você veja bem, aí nós entrávamos para a classe. Não, perdão. E nós ficávamos ali numa fila, ao lado da parede. A professora vinha e entrava. Tá? A professora vinha e entrava na classe. Então nós entrávamos em seguida. Tá? E ela estava ali em pé. Então, novamente ela dava as boas-vindas. E era interessante uma coisa: todas as vezes que a professora se levantava, por exemplo, chegava uma visita na sala de aula, a professora se levantava, nós poderíamos estar fazendo prova, seja lá o que for. Todos os alunos se levantavam. Aí, a professora olhava para nós e dizia assim: pode sentar. Tá? E havia um respeito. Mas olha, veja bem que respeito os alunos hoje têm pelos professores. Nem os professores têm respeito pelos alunos, e nem os alunos têm respeito. Está uma baderna só a coisa. E nós tínhamos aula sobre religião, sobre a Bíblia, tá? Sobre a pessoa de Jesus Cristo. E hoje isso é proibido ter, tá? Então deixa eu continuar aqui. Eu acho que é a mesma coisa em Indiana, quase em todos os Estados Unidos, porque certa mulher infiel mudou todo o programa. Tá vendo? E recorde, é contra a lei ler a Bíblia em nossas escolas públicas. Porém, os impostos dos crentes, seus impostos, os nossos impostos, são usados como sustento para a infidelidade ser ensinada na escola. Hoje as escolas ensinam crianças, de 6 anos, 7 anos, a se masturbar. Dão cartilhas imorais para as crianças. E esse dinheiro é tirado dos nossos impostos. E nós não podemos dizer nada. Isso é uma desgraça. Não vote em desgraça. Não vote em morte. Você está votando contra si mesmo. Ele diz assim: você sabia que os pregadores, olha só, onde ele vai agora? Você sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo? O que é certo? A palavra de Deus ou a denominação da sua igreja? Isso é uma pura verdade. Como pode eu ser um líder, escuta bem, eu ser um líder de vocês e convidar vocês para votar um exemplo, para votar na presidente da república que é a favor do casamento do mesmo sexo? E veja se as denominações não estão fazendo isso. Até mesmo pastores da mensagem, para votar em certo candidato, em certos governadores. Tá? E quando eles são maçônicos, franco-maçônicos, tá? Eles estão ligados à nova ordem mundial. Mas nós temos medo. A igreja, os pastores têm medo de ensinar sobre essas coisas, porque eles sabem que virão perseguição sobre eles. Eles amam mais suas vidas do que a Deus. Oh, Senhor. Eles não sabem que caminho tomar. Eles não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isso. Mas nossa igreja diz: veja, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. E qualquer coisa que é contrário à Bíblia está errada. Você veja bem, chegou irmãs e irmãs para mim dizendo assim: não, temos que voltar na Dilma, porque senão a Dilma vai tirar o Bolsa Família. Que se dane Bolsa Família. Eu não como as coisas de Bolsa Família. Tudo que nós temos vem de Deus, saiba disso.
nem que seja o diabo, Deus bota uma cangaia nele e bota umas bolsas nele para levar e deixar lá na sua casa. Mas vem de Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é correta. A palavra de Deus de cada homem é mentira que for contrário a ela. E tentar se levantar agora em um tempo assim e se levantar pelo que é certo, você se torna um louco. Isso é verdade. Tá? Um louco. Né? Nem aquele cidadão, que é nessa mensagem aqui o estranho, né? Acho que foi essa mensagem que o irmão Brana fala aqui de um homem que ele encontrou nas ruas andando, né? Uma placa assim, eu sou louco, né? Um homem com uma placa, né? Uma placa, o estranho, né? Aí ele, sou louco. E as pessoas vinham, passavam por ele e ria, né? Só que nas costas estava escrito por Jesus. E você é louco por quem? Né? E ele andava assim na rua. Né? O irmão Brana viu aquilo e ficou, e ele trouxe esta mensagem, o estranho, né? Então, por quem você é louco? Com quem você vai ficar? Escute, a ordem mundial vai mudar a política da saúde. Tá? Pode ter certeza disso. Vai mudar a questão da segurança pública. Pode ter certeza disso. Vai ajudar as igrejas que estão no rebanho deles. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Eles vão trabalhar muito forte sobre saúde, segurança pública e emprego e renda. E saneamento. Tá? Eles vão trabalhar muito forte sobre isso. Tá? Agora, a China emprestou ao Brasil quase 1 trilhão. Tá? Só para a questão de saneamento. E às vezes nós estamos aí com a boca aberta. E o diabo vindo com suas asas, abraçando tudo. Deixa eu ler aqui. 66 ele diz: o metodista, o batista, o presbiteriano, eles estão todos espalhados nisto, naquilo, e toda contenda. E, afinal de contas, eles todos são enroscados no mesmo parafuso. Então Deus lhe tem dado um parafuso e lhe enviou uma porca, o Concílio Mundial de Igrejas. E isso juntará todos, isto é certo, isso acontecerá. Isso juntará todos no concílio de igrejas. Essa mensagem é: Cristo é um mistério, Deus revelado. Deixa eu ver aqui no parágrafo 548. Ele diz: note, nesses últimos dias, Lucifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isso? A congregação diz amém. O diabo fazendo a mesma coisa. Edificando uma igreja híbrida. Uma híbrida por membro híbrido. Híbrido pelo conhecimento em vez da palavra. Pelo intelecto, pelo homem intelectual, em vez do homem nascido de novo. Edificando um reino intelectual que superará, escuta bem essa palavra, edificando um reino intelectual que superará em excelência aos pequeninos rebanhos de Cristo. Oh, meu irmão, Satanás, ele não é tolo. Está vendo? O que é que fez isso? Anjos caídos. Tá? 552, ele diz: o que eles fizeram? Venderam por arrazoamento de sabedoria
e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. O Elis foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisso. O que eram os anjos caídos? Antes, seres criativos de Deus. Porém, deixaram-se enganar pela sabedoria de Lucifer. Deixaram-se enganar por Lucifer, pela sabedoria de Lucifer. E você está vendo o que eles se tornaram? Anjos caídos e organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra. Antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram o controle disso e fizeram denominações disso. Amém? Deixa eu tomar mais um parágrafo aqui. Aleluia. Ele diz assim, notem, Lucifer entra, astuto, como ele fez então, e potentação e falsas promessas, de aparência de poder, a parte da palavra de Deus. Ele fez o mesmo em Niceia, Roma. Ele está fazendo o mesmo hoje no Concílio Mundial de Igrejas Ecumênicas. Vamos todos nos unir. O Papa diz, eu desejo que todos os meus irmãos ecumênicos ali se unam comigo. E nós somos um. Isso é correto. Em organização, vocês são um. Porém, isso não tem nada a ver com a noiva de Cristo. Nada, irmão. Você nunca levará em algo assim. Então, você veja bem uma coisa. Se as pessoas tivessem algum respeito pela palavra de Deus, ele jamais iria dizer que a Bíblia está ultrapassada. O Barack Obama, ele falou que se Abraão tivesse nos dias de hoje, tivesse sacrificar um filho, ele seria preso pelo conselho tutelar. Aí você veja bem, a feitiçaria do mundo inteiro sacrifica criança todos os dias. No mundo inteiro. Sacrifica moças virgens. E as pessoas não sabem. Os governos fazem que não sabem disso. Veja bem uma coisa, esses grandes líderes para ganhar a eleição, eles fazem pacto tão satânico. Tão satânico. Que ele chega aí nessas feitiçarias e sacrifica sangue de inocentes derramados para que eles ganhem as suas eleições. Oh, meu irmão, minha irmã. A coisa está terrível. E de todos os modos isso tem que acontecer. E isso virá sobre a igreja de Deus. Deixa eu tomar aqui essa mensagem do terceiro êxodo. Ele diz, permita-me dizer isso suavemente agora, de modo que vocês captem, fazendo isso mesmo pelo sistema que ele fez no princípio. A mesma coisa que ele está fazendo, cegando os olhos dos incrédulos. Abre os olhos do crente. E note a política, fazendo isso do lado intelectual. Política e igreja. Política e nações. Tudo. E o outro lado está oculto deles.
uma causa espiritual. Enquanto eles estão dizendo que a marca da besta é o chip, e todos que estão dizendo isso, eles estão exatamente votando e colocando no poder esses que são a favor dessas coisas. Cegos espiritualmente. Cegos espiritualmente. Agora, eu vejo esses grandes líderes, grandes pastores também da mensagem, com seus afós cheios de dólares, casa de 25 milhões, 15 milhões, programas de televisões caríssimos. Você acha que quando esse arroxo vier, o irmão Brana disse, como eu posso crer num homem assim? Como eu posso crer que ele está pregando sobre o arrebatamento? Quando ele está construindo mansão, estão comprando fazendas. O irmão Brana disse, esse homem ele está esperando o arrebatamento. Esse homem ele está esperando a perseguição. Se nós olharmos, está igual aquele homem que olha para tudo que tem e diz assim, regala, goza, porque os teus celeiros estão cheios. E o anjo vem e diz, hoje essa noite mesmo pedirá a tua alma. Pastores, tá? Ligados a essa nova ordem mundial, se é ligado à nova ordem mundial, é ligado aos Illuminati. Se é ligado aos Illuminati, eles são ligados ao Papa. E se são ligados ao Papa, é ligado à grande maçonaria. Que você queira ou não. Olha uma teia de aranha, tá? Olha os fios aonde vai. E todos aqueles fios, que você queira ou não, ele liga a cabeça. Eu vou terminar, deixa eu ler aqui uma parte aqui de Filadélfia. A era da igreja de Filadélfia. Na página 281 ele diz assim, será uma proposta muito convidativa, apresentada em direta oposição à palavra. Não querem saber da palavra de Deus. São completamente opositores. O mundo, as pessoas, eles querem viver aqui nessa terra. Eu creio que os filhos do diabo querem viver aqui. Mas os filhos de Deus, eu não creio que eles querem viver aqui nessa terra. Eu não creio que um homem e uma mulher com o Espírito Santo queira viver aqui nessa terra. Tinha um jovem lá no Pirambu, que os testemunhos de Jeová, que estava evangelizando. E foram lá conversar com ele. Aí disseram a ele, você não quer morar aqui nessa terra? Aí ele olhou assim, ele um pouco inocente. Ele disse assim, quero não, senhora. Mas por que você não quer morar? Não, senhora, eu não quero morar aqui na terra. Eu não quero. Mas por que, jovem, você não quer morar nessa terra? Quero não, minha senhora. Aqui tem muita gangue. Né? E ela ficou olhando para ele e não teve mais palavras. Não quero viver aqui. Aqui tem muita gangue. Né? Aqui tem muita mentira. Né? Então ele disse, será uma oposição à palavra ordenada por Deus. E todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante, que enganará o mundo. Somente os escolhidos não serão enganados. A tentação virá como segue o movimento ecumênico que começou
sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fosse um, tornando-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todos se junte a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios decretados em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que esteja direta ou indiretamente sob o domínio deste concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvará, privilégio, etc., até perderem todo o patrimônio e direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora mesmo em muitas, se não na maioria das cidades, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos, para tornar-se capelão nas Forças Armadas, nos hospitais e etc. É agora quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelo grupo ecumênico trinitarianos. À medida que esta pressão aumenta e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégio. E tantos serão tentados a acompanhar, porque sentirão que é melhor servir a Deus publicamente na estrutura dessa organização do que não servir a Deus de nenhuma maneira publicamente. Mas eles erram. Crer na mentira do diabo é servir a Satanás, mesmo que você queira chamar de Jeová. Mas os escolhidos não serão enganados. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, acautelai-vos. Lembre de uma coisa. Você ir votar, você está votando exatamente nos Illuminati, a nova ordem mundial, tá? Você está aí votando exatamente nos franco-maçônicos, uma potência mundial, verdadeiramente quem controla o mundo, porque eles é quem tem o dinheiro. Eles verdadeiramente não querem Cristo. Essa mensagem é completamente inimiga do Vaticano, porque Cristo é inimigo do Vaticano, Cristo é inimigo da nova ordem mundial, Cristo é inimigo de uma igreja que tem político, tá? Por isso, olha, veja bem uma coisa. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Antigamente, a Igreja Universal era uma igreja muito perseguida pela Rede Globo. E por que acabou a perseguição? Porque o senhor, já falecido, Roberto Marinho, era maçom e além de maçom, feiticeiro. O Edir Macedo se batizou na maçonaria. E maçom não persegue maçom. Aí, você veja bem, a Rede Record, que foi comprada com dinheiro dos crentes deles, claro, para passar novela imoral, tá? Para passar aquela imoralidade daquele tal de Gugu com aquelas mulheres tal de uma banheira, tá? Veja bem, como o diabo é diabo e cega as pessoas, tá? Então a Record passou a perseguir aquele cara lá do chapéu, o Valdomiro. Então, para parar de perseguir o Valdomiro, o que foi que o Valdomiro fez? Foi ser batizado na maçonaria. E pode olhar, não há mais, eles não dizem mais os podres deles, as falcatruas deles. Tá? E isso segue, porque eles têm que encontrar uma porca para os seus parafusos. Tá? Então eles, para não ter nada acontecerem com eles,
tá? Nos seus movimentos clandestinos. Então eles têm que ir para esses grandes grupos. Eles têm que estar dentro desta ordem. Agora você pensa bem que todo este povo vai vir para cima de nós. Que você queira ou não. Tá? Que você queira ou não. Porque eles são grandes. As pessoas sempre olharam para as grandes coisas. O irmão Branham disse, é nisso que a igreja tem errado, até nos dias de hoje. Eu fico assim pensando, como pode aqueles vizinhos ali, daquelas pessoas de Jesus, saber que um rei nasceu do lado da sua casa e você não sabe que ele é um rei? Porque as pessoas não poderiam olhar para essa pequena coisa. De um rei nascido num estábulo. Entende isso? De um rei vindo de uma família que não era muita coisa. E de uma cidade também que ele não tinha nenhuma representação. Então as pessoas estavam de olho em Caifás. Porque era grande o movimento de Caifás. É grande o movimento desse pessoal que aí está, meu irmão. Tá? Grande. Escuta bem uma coisa. Várias pessoas, vários pobres, no mundo inteiro já está decretada a morte deles. Você sabia disso? Os Estados Unidos agora mesmo permitiu que uma bactéria criada em laboratório saísse até de dentro do país. Vocês pensam que a dengue é uma doença? Aquilo simplesmente foi criado em laboratório. A gripe da H1N1, né, que chama a gripe do frango, aquilo é de laboratório. Tá? Olha, meu irmão, minha irmã, quando Jesus Cristo falou domingo, se você não tiver selado dentro, você não escapará disso. Quando teve o domingo, eu não sei que eu falei, há uma grande chuva de demônios nos dias de hoje. Depois eu fiquei meditando sobre aquilo. Olha, meu irmão, minha irmã. Os ilumináticos já determinou que serão ceifados milhões e milhões de pobres no mundo inteiro. Tanto bactérias que virão pelo ar, como bactérias que irão pelas águas. Deus nos livre dessas pestes. Deixa eu continuar aqui, que eu vou terminar. Essa mensagem, o resumo, eu acho que eu vou ficar só por aqui. O resumo das eras. Ele disse, porém Roma não está trabalhando sozinha, está vendo? Ela está trabalhando na ordem mundial. Porém Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela, que são as denominações. Tá? E ela assumirá absolutamente autoridade através do Concílio Mundial de Igreja. Isso pode parecer improvável para alguns, porém na realidade é muito simples de todos veres, porque neste momento as igrejas estão controlando a política. No tempo oportuno manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Esse movimento ecumênico terminará com Roma na liderança. Ainda que as pessoas não imaginassem assim, será assim porque Apocalipse 17, do 3 ao 6, é declarado que a prostituta, mistério Babilônia, está sentada sobre a besta. Ela está controlando o último, ou o quarto império.
esta igreja romana está fazendo isso. Com o sistema mundial de igreja sujeito a ela, Roma estará controlando. E esta imagem, sistema de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Né? Se o Vaticano chegar no banco aos estreitos, nos Estados Unidos da América, e ele tirar o ouro do banco, o mundo quebra, o mundo entra no colapso, e você vai olhar de quem é aquele ouro? Maçônicos, ilumináticos. Entende isso? Meu irmão, se nós não tivermos nas mãos de Deus, estaremos nas mãos do anticristo. Ele continua aqui, ele diz, deste modo, todas as pessoas que pertencem ao sistema mundial de igreja, ou ficar à mercê da situação, porque não pode comprar ou vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Veja bem, eu estava na Argentina, quando eu estava conversando com aquele pastor, que ele era o dono, o proprietário da rádio. O irmão Vitor estava ao meu lado, juntamente com o evangelista o irmão Pablo. E veja bem uma coisa, ele disse, não dá para o senhor mais ter o programa aqui. E dá, se o senhor não tocar no nome de nenhuma denominação. Aí ele disse assim, porque Paulo nunca tocou, disse, parece que o senhor nunca leu a Bíblia. Paulo denunciou a igreja aos gregos dos romanos, denunciou a igreja de Corinto, todas elas. Jesus Cristo denunciou a igreja do Jabuceu, fariseu, tá? A igreja de Caifás, Jesus Cristo denunciou todos. Aí ele disse, mas aqui o senhor não pode mais. Eu disse assim, tá bom. O senhor está me dizendo que eu não posso comprar o programa. Aí ele disse sim. Aí eu falei para ele, então se eu não posso comprar o programa, então eu estou naquela situação que eu não posso comprar, também você não pode me vender. Ele disse, é isso mesmo. Aí eu disse, pegue na minha mão. Ele pegou na minha mão e ele disse assim, aí eu olhei para ele, segurei na mão dele e disse assim, isso é ou não é a marca da besta? E a lágrima daquele homem começou a rolar no rosto. É ou não é a marca da besta? Você está no Concílio Mundial de Igreja e você não tem coragem de falar a verdade. Você não tem coragem de falar sobre as mulheres pregadoras. Você não tem coragem de falar do batismo correto no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você não tem coragem de falar que o William Marion Branham é um profeta vindicado e enviado a esta era. Na mesma provisão de Elias. E a lágrima começou a rolar. Tá? Ó, meu irmão. Triste foi a situação daquele homem. Nós saímos de lá, uma das primeiras coisas que deu. E eu fui saindo lá do escritório lá, da rádio. Quando eu saí, encontrei a esposa dele. Olhei para ela, Deus tem cada coisa comigo que às vezes eu fico pensando, por que eu falei aquilo? Aí depois Deus mostra. Eu olhei assim para a esposa dele, avó. Tá? Olhei assim para ela e disse assim, a senhora fica ao lado do seu marido. E ela tomou um homem e carregou o homem, foi embora com outro homem. Mas Deus não deixou isso tão barato assim. Veio uma enchente e arrebentou com tudo lá. E agora passa por alguns de nós lá e quando vê a gente baixa a cabeça. A marca da besta já está bem aí. Tá? Deixa eu terminar aqui. A marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igreja, a qual é o trinitarismo. E é de certo. A marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Com este grande poder, os sistemas eclesiásticos
perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar. Etc. Seus ministros serão proibidos de dar assistência e verdade às pessoas que as necessitam. Porém, antes que o anticristo, em pessoa, assuma o comando completo desse sistema mundial de igreja, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Deus arrebatará a sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia! Mas as dores de parto vêm. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Como é bom ter um profeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vou terminar aqui, Sardes. A era de Sardes. Ele disse, você sabe que estamos vivendo no tempo do fim? É nesta era que as igrejas vão se ajuntar. E como elas agora mesmo estão controlando a política mundial, as igrejas estão controlando isso. Em breve controlarão as finanças do mundo. A igreja, a grande Babilônia, já controla tudo isso. Então, se você não pertence à Organização Mundial de Igreja, você não poderá comprar ou vender. Você perderá tudo. Eu não entendo, né? É isso aí que eu não entendo. Os irmãos me perdoem. Homem gastando os milhões e milhões em propriedades. Gastando milhões em templos. É certo que o Edir Macedo ele pode gastar, porque ele prepara o reino dele aqui na terra. Esses grandes aí. Mas eu falo do povo que se diz ter a revelação, gastando até 5 milhões em um prédio. Tá? Enquanto o Nordeste do Brasil, nem 25%, nem 10%. Nem 10% do Nordeste do Brasil foi evangelizado. Mas estão gastando milhões, estão mostrando suas forças, mostrando seu poderio, e que eles podem. E comprando suas fazendas, e gados. Mas veja bem. Então, se você não pertence à Organização Mundial de Igreja, você não poderá comprar ou vender. Você perderá tudo. Está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Tá? Eles estão dispostos a perder, em vez de gastar com aquilo, que eles estão gastando com aquilo que não é pão. O que permanece fiel a Deus e mantém suas vestes limpas da contaminação desse sistema mundial, de ordem eclesiástica, serão fisicamente despojados. Ser-lhes apresentado uma grande tentação para ceder. Você pensa que foi fácil para Eva? Não foi fácil para Eva. Ela foi tentada de todas as formas. Até que cedeu. Assim serão as igrejas. Agora você pensa que as denominações vão ser tentadas? Tentadas de quê se elas já estão lá? Quem irá ser atentada será a noiva. Será essa esposa que será tentada. É ela. Somos nós que seremos tentados. Porque nós não estamos na ordem mundial. Nós não cremos no Conselho Mundial de Igrejas. Pense sobre isso, igreja. Você pensa que foi fácil para Eva? A gente diz, Eva caiu, mas as tentações foram fortes. Veja, como ele veio a Jesus. Ele veio a Jesus com tudo que ele tinha. Por isso eu te digo, se você não for selado, você não escapará dessa tentação.
Se você não for selado, você não escapará dessa tentação. Você não vai resistir como Jesus resistiu. Oh, Senhor. Ser-lhe-ás apresentado uma grande tentação para ceder. Pregadores cederão com o pretexto de que servirão a Deus dentro da estrutura do sistema anticristão da besta. Eles cederão às suas bajulações e lisonjas da hierarquia. E o povo seguirá estes falsos pastores, bem para dentro do matadouro. Você veja bem, quando a dona Dilma, ela fez elogio lá ao pastor presidente das Assembleias Madureira, tá? Ele chorando, tá? Eu fico pensando, que homem diabólico, se levantou-se chorando, agradecendo os elogios, e disse, pela primeira vez me sinto gente na vida. Quando um homem que tem em torno de 30 ou mais, 50 mil membros, necessitasse de um elogio de uma mulher que tem um caráter como tem a nossa presidenta. Para mim, ele simplesmente cuspiu no sangue de Cristo. Ele gosta das lisonjas. E o povo seguirá esses falsos pastores bem para dentro do matadouro. Porém, no julgamento, todos eles se acharão nus. Não lhes serão dadas aquelas vestes, as vestes manchadas do mundo, de mãos dadas com o diabo aqui. Depois esperar estar com Deus. É tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando, sai dela, religião organizada, sai dela, povo meu, para não sermos participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Amém. Deus está falando, evite as religiões deste mundo, assim como você evita a praga. Deixe de andar com o mundo e branqueie suas vestes através do arrependimento e do sangue do Cordeiro. Mas faça-o agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Amém? Então, o que é a ordem mundial? É uma conspiração na qual um grupo poderoso está planejando dominar o mundo através de um governo. Esses são os francos maçônicos, os ilumináticos, tá? Esses grandes líderes que estão aí, religiosos, pastores, bispos, todos eles estão completamente ligados à nova ordem mundial. Todos eles. Lembre-se, eu vou falar mais uma vez, não vote. E vou falar mais uma vez. A igreja que tem políticos, seja ela qual for, tá? Ela está ligada à nova ordem mundial. Ela está ligada à besta. Ela está ligada a Roma, está ligado aos ilumináticos, está ligado à maçonaria. Os líderes, por exemplo, eu conheço um irmão que eu falei uma vez, eu disse, tu quer ver onde é que estão os pastores assembleiando hoje, os líderes principais? Ele disse, como assim? Eu disse, vai lá na maçonaria, grã-mestre lá no centro de Fortaleza. Ele disse, não, aí ele disse assim, o senhor está brincando. Eu disse, então vai. Aí ele se vestiu todo de paletó, tá? E foi fazer uma visita. Exatamente estava passando o pastor do pai dele. Entrando lá. Entende? E aí ele viu outros líderes. Ô, meu irmão, a coisa está mais organizada do que nós pensamos.
Eu sei que minha cabeça está a um preço. Eu estou igual a João. E como o apóstolo São Paulo diz, não tenho amor à minha vida mesmo, mas que cumpra-se em mim o ministério que Deus me deu. Vamos ficar de pé. Deus abençoe os irmãos lá em Dilermando de Aguiar, no Rio Grande do Sul. Deus abençoe ao irmão Elemar lá em Santa Rosa. Os irmãos lá em Canoas, em Cachoeirinha, tudo no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Guaíba, também no Rio Grande do Sul. Sobral, aqui no Ceará. Fortaleza, aqui no Ceará. Deus abençoe ao irmão Varley, que está em Nova Prata, também no Rio Grande do Sul. Vamos fechar os nossos olhos. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente. Se Deus nos tivesse dado este profeta, somente crer, nós estaríamos nessa condição. Somente crer. Você tem que tomar sua decisão agora. Tudo é possível. Eles são bons. Só aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada a temer. Nada a temer. Nós vamos precisar disso. Nada a temer. Nós vamos ter que cantar muito isso junto. Tudo é possível. Somente. Não temei, pequeno rebanho. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Deus abençoe os irmãos de Giruá, também que estão ouvindo por celular. Temer, tudo é possível. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmão Oswaldinho, Deus abençoe o senhor, sua família, os irmãos aí. Deus abençoe a cada um.
Deus abençoe os irmãos lá em Santa Catarina também. Deus abençoe a cada um, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Irmão José.